Eu nem acredito que eu vou dizer isso agora, mas sim, começamos oficialmente o Pode Chá e eu vou falar uma coisa pra vocês. A minha primeira convidada, ela não veio pra brincadeira. Eu já indiquei os serviços dela aqui no Indica uma Mulher Foda. Ela é realmente uma mulher foda. E ela tem vários projetos massa, ela é consultora de imagens, tem vários projetos massa, mas eu já disse isso aqui antes, né? Até repetitivo, mas ela te devolve a sua autoestima e eu não poderia começar diferente. Eu comecei com Gabriele Rosa. Gente, que felicidade, que honra, que prazer. Tô feliz, obrigada, viu? Tô Gab- feliz, emocionada, tô muito feliz. Gabi, quem é você na fila do bicho? No Eu jogo do no bicho. jogo do bicho, na fila do pão. Eu sou a Gabriele, mãe do Inácio, já. Tive ele com 20 anos, 21 anos. Sou consultora de imagem, meio louca, uma jovem idosa, assim, mora dentro de mim, sabe? Sempre ouvi assim, você é muito madura pra sua idade, aí eu estou chegando, assim, numa idade que eu tô entendendo que não era, não. Mas que eu achava que era. Então, tô sempre em busca de me entender e, através disso, eu comecei a querer entender outras mulheres também, sabe? Então, eu sou muito apaixonada pelo universo feminino, por histórias de mulheres, pelo trabalho que eu faço, pela vida. Hoje, eu sou muito apaixonada pela vida também. Ó, E a é por gente não aí. pode conversar sem tomar uma cerveja, Não porque o pode. nome disso é pecado. Aí o que acontece? Eu posso abrir assim? Pode, do jeito que Ai, você gente, olha quiser. aí, já eu tô. Eu aprendi. Cheers. Cheers. Mas eu queria que você me explicasse mais para as pessoas que estão te ouvindo aqui a primeira vez, ouvindo esse projeto que está começando, como funciona o seu trabalho? Porque, assim, a gente pensa, consultora de imagem, mas o que é uma consultora de imagem? Uhum. Eu quero saber, assim, por que que eu preciso de uma consultora de imagem e o que é que você faz? Tá. A consultoria de imagem, ela é uma investigação pessoal. Então, a gente trabalha investigando sua personalidade e traduzindo ela na sua imagem, na sua roupa, no seu cabelo, na sua maquiagem. Então, é um trabalho de. Eu digo que é um trabalho de tradução. A gente pega ali quem você é, sua história, sua infância, as suas referências, e a gente começa a traduzir isso através da moda, através da maquiagem, através do cabelo, todos esses detalhes. Mas para além disso, né, eu acho que a consultoria de imagem, na verdade, ela trabalha num resgate de autoestima muito mais profundo. Porque a gente não tá falando só de moda, do que é bonito, do que é tendência, mas a gente tá falando de personalidade. Então, antes de deixar alguém bonita, a gente vai investigar a personalidade dela. E muitas mulheres não se conhecem, não se entendem, não sabem qual personalidade tem, quais são suas características. Às vezes, quando a gente pergunta assim, tem algumas perguntas que a gente faz, que é. Quais são as 3 coisas que você mais gosta de fazer? E muitas delas travam, assim, na hora. Tipo, como assim você tá perguntando o que, que eu gosto de fazer? Então, para além da imagem, é uma investigação pessoal muito profunda. Uhum. Então, para a mulher que quer se conhecer, para a mulher que quer se entender pós-maternidade, ou depois de uma transição de carreira, ou depois de uma separação também. É um tipo de processo muito prático, onde você tem contato tanto com o interno quanto com o externo. Que eu acho que é o grande borogodó da consultoria de imagem. Que é, eu entendo quem eu sou, mas ao mesmo tempo eu pratico isso. Sim. Eu me vejo mais, eu tenho contato com coisas que eu gosto, eu visto cores, eu me vejo diferente. Então, a profundidade da consultoria de imagem vai nisso. Eu É, sou eu apaixonada. Existe uma conexão aí que você falou que é muito importante muitas mulheres, aí eu estou falando aqui do meu lugar, né? Eu sou uma advogada de direito de família. Então, eu estou lidando aqui com mulheres, na sua grande maioria, que estão passando por um divórcio ou acabaram de passar por um divórcio, às vezes de muitos anos. Hum. E eu também posso falar porque eu já me divorciei. E quando eu me divorciei, eu lembro que eu acordei um domingo, assim, logo em seguida, assim, eu acho que eu tomei a decisão de sair de casa numa sexta, e eu acordei no domingo, assim, tá, e agora eu faço o quê? O que que eu gosto? O Eu não que que sabia. eu faço com o meu final de Eu semana? não sabia o que que eu gostava de comer. Eu não sabia para onde eu gostaria de ir. Eu não sabia o que eu gostava de vestir. Porque aconteceu isso no meu casamento. O meu ex-marido, ele selecionava a roupa que eu ia vestir.
Uau. Ele falava, não, eu vou te buscar, eu quero que você vista isso, isso e isso. E às vezes, quando eu saía do banho, ele já tinha separado a roupa que eu ia vestir. Então, quando eu me separei, não sabia nada sobre mim. Porque eu tava há muitos anos numa relação, eu era muito novinha. Você casou com quantos anos? 19, eu era um bebê. Ai, eu te entendo muito. Eu casei com. Olha só, perigo. Eu casei com 16. Oh, meu Assim, Deus. casei, entre aspas. Eu comecei a me relacionar com 16 e casei ali com 19. Então, assim, foi a minha Meu amor, adolescência. meu caso foi um pouco mais grave. Foi mais. Mais grave porque aí eu posso falar aqui, né? Porque todo Aham. mundo sabe, isso seria... Não é que não era na época, mas é porque hoje as pessoas lidariam isso de uma forma diferente. Eu tinha 14 anos e o cara tinha 23. Então, o nosso caso Né? é muito Aí a gente já tá grave. falando aqui de um crime, mas tudo bem, vamos superar essa fase. Isso já aconteceu também há muitos, muitos anos, né? Eu tenho 40 hoje, então Uhum. tem pelo menos 20 anos aí. Mas enfim, eu sei o que é isso. Eu sei o que é você passar por um processo e no final dele, ou no início de um outro processo, você não saber nada sobre si. E uma das coisas que me deixou muito encantada com o seu trabalho é essa possibilidade, esse momento em que se para e olha pra dentro. Assim, essa coisa do você incentivar as mulheres. Olha pra você. Vou até dar um spoiler aqui. Quando a gente fez um encontro do Descubra Seu Borogodó, que foi presencial, né? Porque a Presencial. outras a gente tinha feito Online. online e tal. E aí, uma das coisas que mais me emocionou, tem foto minha chorando e tal. Lindas, inclusive, aquelas fotos. Da gente olhar as nossas fotos, olhar pra gente quando era criança e pensar sobre aquela roupa. E cada experiência de cada mulher que estava ali foi uma experiência muito única. Assim, Exato. foi um dos momentos mais gratificantes que eu tive de compartilhar histórias com outras mulheres. Algumas se emocionavam porque não vestia o que queria, né? E aí a gente precisa fazer um recorte muito importante de raça, porque todas as mulheres pretas que estavam ali relataram muitas dores e muitos sofrimentos sobre características da sua raça, de tom de pele, né? De usar maquiagem mais branca, de alisar o cabelo, de rapar a cabeça, enfim. E outras mulheres se olhavam e falavam, não, eu gostava disso, mas hoje eu não uso mais. E aí, porque ficou envergonhada, porque queria se esconder, porque eu queria sumir. Enfim, e aí eu achei que esse resgate, como é que eu vou dizer? Ele é muito mais profundo do que eu imaginava. Ele é importante. É por isso. A investigação, ela não pode partir só do... Ah, como eu quero me vestir agora, que às vezes é muito a abordagem. Eu escuto muito nas redes sociais, né? Assim, se vista para o seu futuro. Então, existe toda uma coisa meio embalada, sem ir onde é a raiz da coisa. Não adianta eu falar como você quer se vestir, como você quer se sentir, se eu não vou na infância. Né? E ali tá tudo, assim, é quando a gente tinha uma inclusive certa... o que não quer, né? O que não quer, exatamente. Tem muito do que a gente não quer, do que não gosta, do que era obrigada a usar, né? Tanto é que, não sei se você lembra que tinha histórias lá. Ah, eu era obrigada a usar saias por conta de religião. Ou então eu tinha que alisar o cabelo porque dava muito trabalho. E hoje em dia eu não quero mais isso. Então, realmente, separa o que não quer e também o que quer. O que quer. Nossa, eu amava usar vestido, eu amava usar acessório. Eu era muito alegre, muito extrovertida. E aí, uma mulher que se distancia um pouco da sua essência, do que acredita sobre si mesma, começa a lembrar. Uau, eu era assim. Nossa, eu gostava disso. Por que não experimentar isso novamente? E aí, o espelho, ele vai dando respostas muito profundas pra gente. Muito. A forma com que a gente se comporta, né? Tudo que a gente é. Eu tenho duas coisas pra falar a respeito disso que eu acho muito maneiro. É porque, primeiro, as pessoas acham que moda é fútil, né? Moda é fútil, é coisa de gente... Gente, moda é um ato político. É político. Se hoje nós estamos sentadas aqui vestindo o que a gente deseja, é porque outras vieram antes e conquistaram espaços pra gente se vestir da maneira com que deseja. Ainda não totalmente, né? Porque a gente pensa o que a gente vai fazer no dia pra saber se a gente tá com uma roupa adequada, segura. Eu vou pegar um ônibus, peraí, eu não posso de short, eu tenho que botar... Enfim. Mas, fazendo esse recorte, existe essa questão política. E não é só política, também é econômica. A indústria têxtil, a indústria da moda produz muito, significa muito dentro do nosso PIB e também das nossas questões
climáticas, porque essa questão do exagero no consumo, né? A produção dos fast fashions, Que é, enfim. né, a produção dos descartáveis, que a gente Isso. comenta muito. E que, inclusive, incentiva muitas vezes essa falta de identidade no vestir. Então, tá todo mundo usando, tá fácil aqui, tá super acessível, todo mundo tem. E aí, às vezes, a pessoa vai lá, faz uma compra, mexe no bolso, literalmente, pra uma coisa que não representa ela também. Mas por conta do marketing e tudo mais. Mas a história, ela marca demais tudo que a gente pode usar hoje, né? Tem, assim, um estudo muito profundo sobre a moda na política, né? Correlacionando a roupa com a mensagem que aquele líder político queria passar naquele momento. Então, a gente tem que tirar essa venda de que moda é uma coisa... Fútil, é comunicação, né? É comunicação, é pra muito além. Vai muito além. Inclusive, você falando da política, é muito engraçado quando a gente... Engraçado assim, né? A gente para pra ver que, às vezes, pra uma mulher chegar num cargo de liderança ou um cargo muito alto, principalmente quando se tem muitos homens à mesa, ela literalmente precisa pensar muito sobre o que ela vai usar. Não porque necessariamente ela quer. Assim, às vezes ela queria ter mais liberdade pra usar uma coisa ou outra, mas às vezes pra ser levada mais a sério. É porque ela precisa se masculinizar para exato. pertencer àquele grupo, né? Quando a mulher tá numa situação de poder, ela precisa usar signos, né? Signos, masculinos para poder estar ali. Se igualar e ser ouvida. E aí eu tenho feito um trabalho muito consciente de que quando eu vou ao tribunal, eu não vou de terno. Eu vou de vestido. Não, eu acho lindo. Eu vou isso de vestido, eu vou sempre, e eu evito, por exemplo, colocar cabelo amarrado. Eu gosto de colocar meu cabelo com mais volume. Eu quero trazer essa presença feminina pra gente começar conscientemente a ocupar esse espaço, né? E fazer com que aquilo ali seja tão pertencente a meu ou a qualquer outras mulheres, né? Inclusive, eu espero muito... Alô, presidente Lula, por favor. Não me decepciona. Oi. Vamos conversar sobre isso aqui, gente? Vamos conversar sobre isso aqui, que saiu uma notícia hoje, tá todo mundo chorando aqui, que a nossa esperança é que a gente tivesse uma mulher preta no STF, né? Mas vamos seguir a vida. É só um desabafo. Um pequeno desabafo. Uma pausa para o desabafo. E eu acho isso muito massa de você, né, tirar as vendas dessa história da moda e colocar intenção no vestir. Eu lembro que você falou assim, para de... Um story seu, eu achei muito maneiro, queria que você comentasse sobre isso. Falou assim, para de se vestir porque é feio ou bonito. O que é que você quer? E dentro do que você quer, aí você pensa o que te agrada ou o que não te agrada. Exato. Não é que você vai vestir o que não te agrada, né, Gabi? Exato. É o famoso bancar, né? É você bancar o look que você usa. E se vestir com intenção. Quando você sabe a intenção, a mensagem, a personalidade, às vezes você vai bancar uma coisa que é, sim, muito esquisita. Quando você coloca, assim, não é bela, não é linda, não tem aquele glamour todo, a famosa elegância, que é, pra mim, já eu falo sobre isso. Mas é o famoso bancar. Então, às vezes, eu tenho uma sandália que é bem... Eu vou contar essa história pra traduzir o que seria isso. Ela é uma papete. É uma sandália super moderna. Ela é esquisita. Ela não é uma sandália que você olha e fala assim, gente, que coisa linda que é essa sandália. Mas quando eu trago ela pra um look meu, eu não trago na intenção de deixar esse look bonito. Eu trago na intenção de colocar uma mensagem de despojamento, de jovialidade, de força, sabe? Assim, eu olho pra mim e eu falo, cara, realmente... É uma sandália muito engraçada, diferente, grosseira. E eu não quero estar bonita. E aí tem um amigo meu, que toda vez que ele me vê com ela, ele fala assim, lá vem ela com a sandalinha de Jesus dela, né? Ele fala desse jeito. Lá vem ela e sua sandalinha de Jesus. Se fosse uma Gabi que não sabe as intenções que tem com aquele vestir, com aquela escolha, eu simplesmente choraria e falar, nunca mais eu uso isso aqui. Ah, Gabi, eu preciso contar uma história. Pera, que eu preciso contar lá. Vem a Chamira contadora de história. Eu fico muito impressionada com a autoestima do homem hétero. Não, eles têm. Porque ele acha que realmente eu saio da minha casa e vou vestir uma roupa pensando, porra, será que aquele cara do buzu vai gostar do meu look? Será que ele vai me achar uma gata? Será que aquele maluco que estaciona do meu lado vai me ver?
Eles acham realmente Eles acham que é para eles, É né? exclusivo. É Exclusivo. Nasci e vivi pra comprar roupa, pra me Para vestir eles. para eles. Eu quero saber a opinião deles. Mas vamos lá. Tem muitos anos isso. Eu era muito jovem, eu trabalhava de recepção numa grande empresa. E aí eu cheguei na época. Ô, gente. Enfim, numa época de muita. Vamos dizer, muita escassez financeira. Escassez financeira. Porque agora a gente tá usando palavras modernas. mais bonitas, né? É. E eu consegui comprar um óculos da Chili Beans, que pra mim, naquela época, O meu auge. amor, você não tá entendendo, passei em 30 vezes, Uau. comprei um óculos da Chili Beans e eu sempre tive uma personalidade muito forte ao me vestir. Eu nunca me vestia igual a todo mundo. Nunca Até me hoje, vesti. eu acho que você é muito assim. Uma das coisas que me encanta muito em você é uma advogada que é muito feminina. Né? É. E banca isso. E é difícil mesmo. É. E aí, assim, eu comprei um óculos rosa. Era um óculos rosa bebê. Um óculos quadrado, assim, rosa bebê. Era muito diferente pra época, assim, né? E era um outro mundo, era um mundo que não tinha redes sociais, mas eu sempre gostei do mundo da moda. Nessa época eu era aluna de relações internacionais, mas eu sempre gostei da moda. Eu sou uma pessoa que eu consumo blogs de moda quando eu cheguei, quando a internet tudo era mato. Era mato, não tinha tudo isso que é hoje. Não tinha. E aí eu cheguei com o meu óculos rosa e o segurança que tava na porta falou assim: cara, ele fez algum comentário do meu óculos rosa. Eu sorri porque eu estava muito feliz com o meu óculos rosa. Entrei, guardei minhas coisas e eu precisei sair pra ir num outro departamento. Quando eu saí, por óbvio, eu saí sem o óculos, né, gente? Porque ninguém fica trabalhando com óculos escuro na cara. Inteiro, por favor. Quando eu voltei, ele falou: olha, Chamira, eu vi que você tirou o óculos, mas não precisa tirar seu óculos não, viu? Não sei o quê. Aí eu fiquei pensando assim, o maluco acha realmente que eu me importo com a opinião dele. Querido. E isso aconteceu há 1 milhão de anos atrás. Eu estou contando tudo isso pra dizer que eu nunca pergunto pra ninguém sobre o meu look. Nossa. Nunca. E esse é um ponto que eu gosto de trabalhar. Porque, assim, boa parte das mulheres, você pode sentar numa mesa, jogar papo fora e perguntar: e aí, como é que é na hora de você se vestir? Boa parte das mulheres vão pedir pra alguém falar se tá bonito ou não. Gabi, eu não Por pergunto pra ninguém, insegurança. nem pra amiga. Se eu viajo com uma amiga, a gente tá no mesmo quarto, as meninas sempre perguntam: o que você acha dessa roupa? Eu dou minha opinião, sempre acho tudo bonito, porque eu acho que a pessoa tem que se vestir do jeito que ela Do quer. jeito que ela quer. E eu nunca pergunto a opinião de ninguém. De ninguém. Eu Isso nunca é um pergunto. marco, assim, pra mim é um marco de segurança. Sabe? Porque se você começa a se importar com a opinião, ai, mas é meu marido, eu gosto muito que ele me acha bonito. Eu adoro. É bom, a Eu gente adoro, tem mas isso, né? agora eu vou citar Baco. Baco Exu já dizia que beleza são coisas acesas por dentro. Se eu não tô me sentindo bonita, ninguém vai me achar bonita, nem meu marido. E assim, você pode estar muito bonita. Se você não estiver se achando bonita, não vai rolar. O seu pisar, o seu andar, a sua postura, ela muda. O seu tom de voz Tudo muda na hora. Então, por isso que não é só imagem. Ela vai muito além. É uma relação muito interna que vem pro externo. Olha só, uma amiga minha nigeriana, Ita, se você estiver ouvindo isso em algum lugar do mundo, eu vou te mandar isso no Instagram pra você ver. ela me ensinou o seguinte, que na Nigéria as pessoas são consideradas bonitas quando elas têm atitudes de gente bonita. Isso não quer dizer que ela tem atitudes nobres, não. Que ela se comporta como uma pessoa bonita. Aí ela me ensinou isso porque eu tava falando com o professor que eu achava o professor bonito. Ele é bonito, mas ele não tem atitude de gente bonita. E aí, automaticamente deixa a pessoa ele fica feio. Aí ela me explicou isso, aí ela fez uma comparação com um outro professor que era feio, mas tinha atitude de gente bonita. E eu falava, realmente, ele é feio, mas eu acho que ele tá bonito. E esse é o borogodó. Esse é o borogodó. Esse é o borogodó que eu gosto muito de falar com minhas clientes no Instagram e tudo mais. Que você pode estar muito bonito, mas se você não tem o borogodó, a atitude, a fala, o cuidado com o próximo, não adianta. Você pode estar maquiada, montada, desmontada, não importa. Você pode estar usando, assim, Dior. As melhores marcas, os melhores perfumes. Se você for mal educada, se você não for compreensiva com as pessoas, se você for deselegante no ato, você vai ficar horrorosa. Nada sustenta alguém. E aí, o que você ia falar sobre a elegância? Que você falou assim, daqui a pouco eu comento sobre isso. Então, é porque a gente tem uma sina muito forte hoje com a tal elegância. Então, toda mulher que... Bati aqui, tá tudo certo. Tá tudo bem.
toda mulher que vem, quando sentam comigo, sempre tem um questionário. Às vezes um questionário pequenininho, às vezes ali numa conversa na mesa. E eu sempre pergunto, tá, como você gostaria de se sentir? Que estilo você gostaria de incluir em você? 90% das clientes que eu atendo sempre falam da elegância. E aí isso na fala. Quando nós vamos ali investigar o guarda-roupa, quando nós vamos olhar o que a pessoa vai usar, os brincos, os acessórios, a pessoa não necessariamente gosta daquela elegância montada que a gente vê, que é tudo uma etiqueta por trás, a simbólica mesmo da elegância imagética que a gente tem. Às vezes a pessoa é muito elegante no ato, mas ela é mais criativa, ela quer mais cores, ela quer mais alegria, ela quer mais expressão. E não necessariamente aquela elegância montada ali. Sim, né? ou pelo menos a elegância que a gente entende como tal, né? Entende como tal. Então, assim, eu preciso, por exemplo, Gabi, eu sei que pra ser elegante, eu preciso usar salto. Não, eu tenho clientes que usam tênis e que são elegantérrimas. Sim. Enquanto tenho pessoas que conheço que usam salto, que quando você para olhar pra pessoa, você fala, gente, Jesus. Desmonta. A pessoa, assim, no ato, a pessoa se desmonta, toda a elegância vai pra baixo. E aí, assim que eu comecei a trabalhar com consultoria de imagem, a gente acaba sendo contaminada com isso. Com então, a gente ouvia assim, só é elegante cabelo curto, cabelo liso. Tenho essa demanda, assim, mas eu só vou ficar elegante se eu alisar o meu cabelo, por exemplo. Porque cabelo cacheado não é elegante. Olha só, o tanto de... Tem uma podridão por trás disso muito forte, que antes eu até ignorava. Mas com o passar do tempo, que eu fui confiando mais nos resultados que eu via nas minhas clientes a partir da personalidade delas, eu fui falando assim, opa, pera... Não é todo mundo que tem que ser elegante nesse salto alto, no cabelo liso, nessa coisa montada. Cara, Gabi, de verdade, eu acho que tem gente que a pessoa nasce na elegância. Eu conheço... Naturalmente. Eu conheço uma mulher, ela é... Como é que eu vou explicar? Pera. Ela é mãe da minha mãe de santa, que é da minha casa, né? Assim, acho que sim, acho que essa é a melhor explicação. Gente, o nome dela é Verônica. Verônica. Meus respeitos. Cara, ela é a pessoa mais elegante que eu conheço. E não necessariamente ela deve andar no salto. Eu nunca vi de salto, não quer dizer que ela não usa, mas das vezes que eu encontro... Ela é elegante ao acordar. Ela se movimenta de um jeito elegante. Não sei explicar. É um trem de doida aquela mulher. Mas é o borogodó. O borogodó, quando a gente vai ver a tradução, é um atrativo único que você tem em você. E eu acho também que eu vejo ela com tanta elegância porque ela é muito gentil ao tratar as pessoas. Essa gentileza, tipo, mesmo em momentos de caos, ela consegue ser gentil. É a chave. Cara, ela é foda, é isso. E assim, a nossa imagem, ela não é formada só pela imagem. Ela é formada pelos atos que a gente tem, pelo nosso tom de voz, pelo perfume que a gente usa. Todos os 5 sentidos, eles constroem a nossa imagem. Então, quando você olha para a imagem só do ponto de vista imagético e estilo externo, você não tá fazendo um trabalho certo. Então, tem o tom de voz. Aí, eu tenho clientes que eu falava assim, mulher, você quer mesmo se montar assim, desse jeito? Você acha que faz parte mesmo do seu estilo? Porque eram mulheres extremamente soltas, extrovertidas, onde a elegância estava na gentileza, mas não necessariamente na vibe da pessoa. A pessoa explodia cores, a pessoa explodia leveza, naturalidade, e não necessariamente a elegância montada como pregam, entendeu? Então, é o borogodó, é aquela coisa irresistível que você tem, que te torna única e que vai ser o ato mais elegante que você vai ter na sua imagem. Porque eu acho que não tem nada mais deselegante do que um personagem, do que alguém tentando ser o que não é, porque a máscara cai na hora. Não dá pra se sustentar, mas apesar de, eu costumo brincar que eu me fantasio de advogada, eu saio de casa, e eu aprendi com uma drag que todo mundo é um pouco drag. A gente tem. E aí, quando eu me visto de advogada, eu tô na minha versão drag. Ela me ensinou isso, eu achei incrível. Porque eu me visto mesmo de advogada. O meu ser em casa é outro. Outro porque eu quero ficar o mais confortável possível. Eu gosto de ficar de pijama, né? Então, assim, o meu... E faz parte também da minha construção, do meu agir como advogada, aquilo que eu visto. Porque eu costumo brincar que quando eu estou me vestindo para ir para trabalhar,
começa uma transformação em mim. Sim. E aí, Sim. quando eu tô pronta, meu amor, eu tô pronta, eu passo feito um trator em cima de qualquer pessoa. Tipo, E é eu o me poder sinto da assim. imagem. Esse é o poder da imagem. E nós somos cíclicas. E nós não somos só uma. A gente tem vários papéis durante um dia. Eu sou mãe, eu sou estudante, eu sou a consultora de imagem, eu sou uma pessoa do Instagram, eu sou amiga, você é amiga, você é esposa. Então, às vezes, a Shamira amiga, ela não vai se vestir como a Shamira Não, advogada. de jeito nenhum. E é onde mora o segredo de você entender o seu estilo. Porque o estilo, ele é isso. Até no jeito que você está em casa, faz parte do seu Faz, estilo. muito. Eu brinco com algumas clientes que já estão num momento de transição, que às vezes todo mundo tem o seu feio, né? Todo mundo tem o seu lado feio, que a gente costuma falar. Não, hoje eu tô me sentindo feia. Como é o seu feio? Até como é o seu feio, ou esse se sentir feio, fala sobre o seu estilo, sobre você. Às vezes o seu feio tá assim, olha, eu não quero tomar banho. Acontece muito com clientes que eu já atendi com depressão. Não quero tomar banho, não quero escovar os dentes, não quero arrumar o meu cabelo, eu não quero me levantar daqui, me deixa aqui. E quero usar roupa rasgada mesmo, esquisita. Aquele ali é o feio dela. Às vezes, quando eu tô na TPM, o meu feio é tipo, cara, hoje eu não vou pentear o cabelo, vou só lavar o meu rosto, escovar os meus dentes e me deixa aqui quieta com a minha roupa de casa, que todo mundo tem, né? Todo mundo tem a roupa de casa. Todo mundo. Né? Mas como é esse feio? Até esse feio, ele fala sobre você. Ele faz parte do seu combo de estilo. Você tá falando, eu tô pensando aqui, qual que é o meu feio? Como que é o meu feio? Como que é o seu feio aí? O meu feio é muito parecido com o seu, assim, nos dias que eu tô com enxaqueca, eu tenho muita enxaqueca, né? E tenho endometriose, então é uma dor, às vezes eu tenho um sangramento muito forte. Então esses dias é os dias do meu feio. E é o dia que eu quero um pijama e quero ficar na minha cama, assim, eu gosto muito de cuidar da minha pele. Sim. Então essa é uma coisa que me traz aconchego. Eu gosto de botar uma máscara, deitar ali no meu quarto, sabe? E aí, assim, meu marido até já sabe, aí ele traz um leite com Nescau pra mim, que delícia. Você acredita que é muito memória afetiva pra mim também. Que legal. E aí ele sempre traz, eu trouxe um leitinho pra você. Então, assim, ele já conhece o meu dia que eu quero ficar recolhida. Sim. E você não é um robô, né? As mulheres não são robôs. Nem quero ser. E o mais interessante, que eu gosto muito de apresentar, é que nós somos cíclicas. Então tem uma semana que você vai querer estar assim, colorida, dependendo da fase do seu ciclo. Tem semana que você vai querer estar toda de preto e branco e não aparecer, não ser vista. E por aí vai, assim. Gabi, agora você falou uma coisa que eu achei muito bacana sobre autoestima. Que é um resgate, né? E assim, eu tive muito problema com autoestima. Muito. Eu nunca me achei uma mulher bonita. Nunca me olhei no espelho e falei assim, cara, que gata. Sim. E aí, eu acho que isso se intensificou quando eu passei por um relacionamento em que meu namorado falava que eu era muito gorda. Gente, na época eu tinha barriga trincada. Quando eu olho minhas fotos da época, que aquele filho da puta me falava que eu era gorda, eu tinha vontade de dar um soco na cara dele. Isso faz uma distorção de imagem absurda quando a gente escuta. Sim, muito. E eu olho as fotos, deu com, sei lá, 20 quilos a menos praticamente. E eu, na época, me achava gorda. Gente, eu era um palito, sabe? E eu me achava gorda porque esse meu namorado falava, não, isso aí é pra quem é magrinha, isso não vai ficar bom em você e tal. E ele falava isso comigo e eu me sentia muito mal. E eu saí dessa relação muito cagada. Por essa questão da minha autoestima. E eu demorei muito pra resolver isso. E eu vou te dizer, eu resolvi isso tem pouco tempo. Eu resolvi isso com muita ajuda de como a gente se vê, né? Do respeito com que a gente se olha no espelho. Minha Iá me ensinou isso. E graças a ela, hoje, eu posso dizer que eu me amo. Assim, hoje eu estou com sobrepeso, eu tenho 40 anos, muito mais rugas, e enfim, né? Eu tenho 40 anos, né? Mas eu me amo muito mais, cara, você me dá licença. Eu me sinto uma grande gostosa. É isso. Eu me arrumo, eu mando foto pro meu marido, mando vídeo pra ele e falo, cara, sua esposa é gostosa pra caralho. Que lindo, que lindo. Hoje eu me sinto uma grande gostosa. Eu boto uma calcinha, eu não sou aquele corpo padrãozão que eu já tive. Porra, mas eu sou gostosa pra caralho. Já teve e acreditava que não tinha. E hoje eu
eu não tenho, e eu vou te dizer, eu me sinto muito mais Melhor. bonita hoje. Olha isso. Hoje eu me sinto bonita. Todo dia? Claro que não, né, gente? Sou maluca. Não, você é cíclica, eu gosto de você falar. Não, tem dia que a gente acorda e fala, cara, que pele feia, como esse corpo tá assim, como esse corpo tá assim. Mas aí é onde tá você com você. Você conversando com você no espelho, você pensando assim. E aí logo depois você vai fazer algum movimento pra dar uma mudança nisso, né? Quando você não tá se sentindo bem. É muito diferente quando alguém te fala isso e você ainda não é madura o suficiente, que tem essa Sim, questão claro, da idade, claro, da fase da nossa maturidade. vida, da maturidade. E tem a questão tipo assim, agora eu sustento. Agora eu sei que eu sou assim e eu falo quando eu estou feia. Eu falo quando eu estou bonita. E às vezes nem quando falam que eu estou linda, me encanta tanto quanto quando eu mesma me falo isso, né? Uhum. E a autoestima, ela é isso. Ela é uma relação de você com a sua autoconfiança, com o quanto você confia em você. Às vezes a gente acha que é só a imagem, mas não é só a imagem. Ele é o nível de confiança que você tem com você mesma. O jeito que você olha no espelho, o jeito que você se vê estudando. Às vezes, a nossa autoestima ela vai lá no pé quando a gente não se sente uma boa mãe, quando a gente acredita quando falam que a gente não é uma boa mãe, ou que a gente não é uma boa esposa, ou que a gente não é uma boa profissional. Sim. E aí a gente escuta essas coisas, às vezes pela imaturidade, ou por todo o nosso histórico. Até mesmo por um momento de fragilidade. Fragilidade. Tu quer outra cerveja? Não, tá tranquilo, tá ótimo. Aqui. Como assim, Gabi? Eu já terminei a minha. E eu tô quase terminando. Aí eu quero. já eu quero. Não, se você quiser pegar, porque aí já fica gelada aqui do lado, aí você que sabe. Então, aí eu queria que você aproveitasse pra gente comentar sobre duas coisas. Primeiro é sobre o medo que a gente tem de se ver. E a segunda é. Eu vou explicar um pouco melhor. E a segunda é sobre a intenção no vestir. Porque eu aprendi muito isso com você. Eba. Bom, o medo de se ver. E aí faz muito sentido. Eu vi um vídeo esses dias na internet de uma mulher falando que ela teve muito medo durante muito tempo. Porque ela não podia se sentir atraente. Porque ela sabia que se ela se sentisse atraente, ela ia trair o marido dela, que o marido dela era um bosta, que ela tava numa relação bosta, que ela não... Na verdade, assim, ele nem era tão bosta. Mas é porque ela não gostava mais dele. Perde admiração ali pela e ela não gostava pessoa. mais dele, ela sabia que ela precisava terminar, que ela precisava sair dali. Mas ela parou de se cuidar, parou de se gostar, parou de fazer qualquer coisa pra si, porque ela sabia que se ela se sentisse atraente, e ela ia atrair outras pessoas, porque é uma questão... Lógica. Lógica, É óbvia. lógica. Isso é lógica. E ela ia trair o marido dela. Uhum. E aí tem uma questão da igreja, enfim. E então Sim. ela se congelou por muitos anos. Uhum. E aí, com o trabalho terapêutico, né, ela enxergou isso. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, do medo que as suas clientes têm de se enxergar. Não, isso passa por várias fases, assim. Por exemplo, pós-maternidade. Geralmente, é sempre momentos de transição que isso acontece. Em alguma transição, quando eu vejo que alguma coisa precisa mudar, e aí tem muitos psicólogos que falam que o nosso cérebro, ele quer economizar a energia, né? Sim, ele fala quer te assim, manter na sua zona de conforto. Isso, me deixa aqui confortável, tá uma delícia. E aí, toda fase de mudança, a imagem quer mudar junto. Em toda fase de mudança. Às vezes, a mulher não quer aceitar aquela fase de mudança por muitas crenças. Por exemplo, eu também passei por essa situação. Quando eu tava casada, e sabendo de 1 milhão de traições e tudo mais, eu pensava assim, cara, se eu for pra academia, e eu juro, assim, hoje em dia eu vejo isso. Se eu for pra academia, eu vou ficar muito mais bonita. Se eu ficar muito mais bonita, eu vou me sentir muito mais jovem, eu vou ter muito mais energia pra fazer as coisas, e eu acho que as pessoas vão achar assim, ela é menos mãe agora, porque ela tá se cuidando. Ela tá tirando o tempo dela de ficar com o filho dela pra ir se cuidar, pra ir se arrumar. E nananã. E então eu falava assim, não, eu não posso ser menos mãe. Não posso nesse momento ser menos mãe. Mesmo que não fosse acontecer isso. Então eu acho que é uma mistura também de muitas falácias, muitas crenças que a gente pega do que os outros esperam da gente, né? E aí, esse medo de ser vista, esse medo de mudar, geralmente eu vejo que parte muito do eu não tô pronta pra essa mudança, eu quero ficar aqui muito confortável, então não muda nada, por favor, né? Deixa aqui. Não muda cabelo, não corta cabelo, não pinta, não faz nada. Justamente pelo medo de ser vista de um jeito que ela não
gostaria, entre aspas. Uhum. Porque existe uma questão do como eu gostaria de ser vista aqui no superficial, no que todo mundo me falou e que eu acredito aqui por cima, que é o jeito que eu gostaria de ser vista. E existe o jeito que eu realmente sou e que eu realmente gostaria de ser vista. Que é muito difícil você bancar. Porque às vezes vai contra o que as pessoas querem. O que as pessoas esperam. Ah, não, é melhor você não vestir um vestido mais sensual. Porque se você vestir, você vai estar despertando desejo em outras pessoas. E isso é errado. E até mesmo perigoso, né? Pra quem tá numa, Isso é tá numa situação em que perigoso. qualquer coisa ali vai te tirar do seu rumo. Então, assim, por isso que eu sempre falo que a imagem, ela nunca é só imagem. Ela sempre é uma... Ela é uma tradução da nossa história. A pessoa passando por uma consultoria de imagem ou não. Nesse momento, todas as imagens estão sendo traduzidas. Por dores, felicidades, personalidades ou momentos de que a pessoa se sente meio que perdida, assim. Eu tenho uma amiga muito querida que a gente conversa sempre sobre isso, assim, né? E eu falo, cara, você precisa se descobrir, olha pra dentro. Você é uma mulher incrível. Quando você se libertar, você vai virar uma máquina. Porque eu acho isso dela mesmo. Só que muitas amarras a seguram, sabe? E aí, da expectativa da família. Não da família dela, a expectativa que a família dela criou sobre ela. Sobre a necessidade aplicada na cabeça da gente. Eu falo porque a gente é amiga há muitos anos, a gente até conversa sobre isso. E, no caso, isso é pra nós duas. A gente teve uma necessidade de se mostrar perfeita. Então, o perfeito eu não posso sair daqui. Eu não posso deixar de fazer isso aqui porque eu preciso ser perfeita. Eu sou a perfeita do papai e da mamãe. Tem Então, muitas essas expectativas são muitas de amarras e que não é infância. fácil, cara. Não é. Por Não isso é que a mulher não fácil. pode ser sozinha. Eu Não acho que isso é uma das pode. coisas que eu mais amo fazer hoje. É interligar mulheres que têm histórias muito diferentes. Porque a partir da história de outra, ela fala, opa! Às vezes a gente tá muito no nosso mundo, enxergando só as nossas vivências, as nossas crenças, e a gente acha que a gente é a única dentro disso. Quando a gente para pra ver a história de outras pessoas, a gente fala, opa, eu posso sair daqui. Ela saiu. E aí, o sozinho, ele nunca é Não bom. rende, né? Ele não rende. Eu falei isso hoje, eu tava numa reunião pra uma amiga, eu falei assim, olha, eu não quero ser só. Eu sei o que eu quero alcançar e eu sei que eu vou chegar lá. Mas quando eu chegar lá, eu quero olhar pro lado, eu quero ver os meus. É isso. E eu não gosto de ser só, não quero fazer nada sozinha, detesto ser sozinha. Eu sempre tô de galera no sentido Ai, de... que bom! Pra mim, só faz sentido se for junto. Sozinha eu não quero. Às vezes eu me sinto meio assim, porque a internet faz a gente se comparar muito. Isso, inclusive, faz uma distorção de imagem absurda Com todo mundo. Minha irmã, deixa eu te contar uma coisa. Eu sempre trabalhei muito. Só que há alguns anos atrás, eu era uma pessoa jovem, solteira, e eu era super baladeira. Baladeira! Eu era uma pessoa, tipo... Você não tá entendendo, amor. O Brasil ficou pequeno pra mim. Ficou pequeno, não dava. E eu tinha um Instagram pessoal, que não é esse meu agora, que eu compartilho aqui as minhas coisas profissionais. E eu não compartilhava eu trabalhando, compartilhava eu sempre na farra. Eu sempre trabalhei. Nunca mudou. Quando eu comecei a compartilhar a minha rotina de trabalho, que nunca mudou, sempre foi basicamente a mesma coisa. Na época, as pessoas falavam, Jamira, tá na balada, só te vejo na balada, baladeira. Todo mundo achava que eu só vivia da balada. Da balada. Hoje, eu recebo mensagem enquanto as pessoas falando, olha, você precisa descansar, você trabalha muito. Porque você constrói uma imagem inteira da vida de alguém por aquele recorte, que não é nem 2% da sua vida. Não, e às vezes o contrário acontece também. Por exemplo, uma vez, numa mentoria, eu ouvi de um homem, de um mentor ali, que eu não deveria... Eu acho que a gente tem que ter alguns limites, principalmente quando é na nossa imagem profissional. A gente monta ela em partes. Mas a gente tem que saber qual é o nosso feeling. O meu feeling é da naturalidade. Então, às vezes, eu vou aparecer ali numa balada, num pagode que eu adoro. E uma vez ele falou, olha, não dá pra você postar foto numa balada, num pagode, porque isso vai... diminuir eu não posto no pagode porque eu nunca vou, mas no dia que eu for, vai ter post de pagode. Sim. E aí, eu ouvi uma frase que falava assim, a minha diversão não anula a minha competência. Nunca, jamais. Então, às vezes, até o contrário acontece. Às vezes a pessoa olha e fala, por um recorte do Instagram, nossa, mas é super baladeira, deve ser super incompetente no profissional dela.
claro que existem simbólicas, mensagens, a gente Sim. tem que saber controlar isso. Mas até que ponto vale esse personagem? Primeiro, porque eu sou jovem. Depois, isso mexeu muito comigo por um tempo. Me trouxe, inclusive, por isso que eu falo que não é só imagem, uma baixa autoestima absurda. Porque na época eu falava assim, então eu não sou boa, eu não sou competente porque eu saio. Ai, ai. Porque eu vou pra balada, né? E aí depois eu falei assim, opa, eu sou uma mulher jovem, eu sou uma mulher que estou sempre honrando com os meus compromissos, as minhas clientes estão arrasando, mas por que de acho que eu escutei esse cara assim? Não sei. Aí você tá o quê? Batendo pandeiro pra maluco dançar. Pra maluco dançar e a gente não pode fazer isso? É. Não. Gabi, aí eu queria comentar com você sobre a intenção no vestir. Eu sempre fiz isso, eu acho que de uma maneira até um pouco inconsciente. Tem gente Hoje que faz. eu coloco consciência na minha parada. Então, tipo assim, eu vou me arrumar pra ir a um compromisso, seja de trabalho, seja encontrar com uma amiga. Encontrar com os amigos é mais tranquilo, né? Porque você não pensa muito, assim. Mas mais compromissos de trabalho mesmo e meus compromissos acadêmicos, eu sempre penso: o que eu quero que as pessoas pensem sobre mim? Legal. E aí, dentro disso, dentro da expectativa que eu quero gerar nas pessoas, eu vou pro meu guarda-roupa e escolho o que eu vou vestir. Chique. Aprendeu. Olha, Não a gente faz esse exercício lá, né? Não Legal. é que eu vou comprar uma roupa pra transmitir uma imagem, ou que eu vou vestir uma coisa que não faz parte da minha De personalidade, ou não faz parte de mim, daquilo que eu quero, daquilo que eu acho bonito e feio, enfim. Uhum. Mas eu tenho uma intenção no meu vestir. Eu vou pra uma reunião com fulano. Cara, eu quero que essa pessoa se sinta acolhida. Então, Já pensa na cor, eu no quero uma cor, um tecido. tecido. Eu vou querer uma cor mais clara, um tecido mais fluido, né? Se eu vou para uma audiência que eu preciso me impor, eu vou colocar cores mais fortes, com linhas retas. Legal. Eu vou naquilo que eu quero transmitir. Que você quer transmitir. Sempre de uma maneira muito consciente. Eu trouxe essa consciência, uma coisa que eu fazia intuitivamente. Sem querer, querendo. Sem querer, mas eu sempre usei isso a meu favor. Legal. Mas hoje eu trago essa consciência pelos exercícios que a gente fez. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu fico feliz, porque eu acho você belérrima, literalmente. Thank you. Cheia de borogodó. E eu acho que você tá fazendo isso muito bem. A intenção... A gente tem que entender que a imagem, ela passa pelos nossos 5 sentidos. Então, primeiro ponto. A gente nunca pode pensar na imagem de um jeito muito cru, assim. Eu vou comprar ali um monte de roupa do fast fashion e tenho aqui meu guarda-roupa muito cheio porque eu achei bonito em alguém. É o primeiro erro dentro dessa intenção. Então, ela passa pelos 5 sentidos, né? Pelo tato, pela visão, pelo paladar. Por quê? É o jeito que a gente sobreviveu até hoje, né? São os sentidos que fazem a gente estar aqui, vivões, né? Então, às vezes a gente olha uma pessoa, quando a gente olha pra ela, fala, vixe, acho que eu não confio nessa pessoa. E não é porque pode ser preconceito em um certo lugar, mas às vezes a simbólica, as linhas, as formas que aquela imagem ele tem, fazem a gente se distanciar daquela pessoa mesmo. E às vezes a gente faz isso inconscientemente. Muitas vezes eu preciso ser uma pessoa que passa esse aconchego, esse acolhimento, mas as minhas escolhas imagéticas têm sido aquelas que causam distanciamento. Quando eu pego a intenção da imagem, o que eu faço? Eu falo, opa, é acolhimento. Então, eu sei que a simbólica dessas linhas, dessas cores aqui, vão causar distanciamento. Então, eu não vou usar elas hoje. Eu quero que essa pessoa se sinta à vontade comigo, então eu vou usar um rosa, exemplo, né? Um azul. Eu vou usar texturas aqui mais leves, mais fluidas, para ela se sentir acolhida. Então, a diferença é quando eu faço de qualquer jeito, porque, eu vou usar umas palavrinhas aqui, pode? É porque às vezes a gente acha que roupa é tampar peitinho, pepeca, bumbum. E na verdade não é. Não é pra tampar nada. Se a gente... É pra transmitir. É pra transmitir. E aí é onde tá a intenção. E se eu pudesse substituir a palavra intenção, intencionalidade por qualquer outra palavra, seria palavra. Seria adjetivo. É você escolher uma palavra ali que te represente muito bem e do que você quer transmitir, do que você deseja passar para as pessoas, junto com a sua personalidade, né? Nunca... Não é uma coisa isolada. Eu sou um personagem, eu vou colocar aqui uma roupa que não me representa, porque não vai funcionar. Não segura. Não segura. Não banca o look. E a intenção, ela vai a partir disso. Qual é o adjetivo que faz parte de mim?
É acolhimento? Às vezes é sensualidade, às vezes é alegria. Quando você entende essa palavra e consegue traduzir em imagem, você começa a fazer de uma forma mais intencional. E aí começa a ser brincado o vestir. Ele não é mais um, ai, que saco, eu preciso hoje colocar uma roupa. Nanana. Não, nossa, hoje eu tenho reunião. Fica mais leve, né? Hoje eu tenho reunião com não sei quem. Acho que eu vou colocar isso pra transmitir essa mensagem, esse código, pra fazer ela se sentir acolhida, ou pra criar um ambiente mais alegre, mais criativo. E por aí vai. Quando a gente olha a imagem como mensagem, que é o que ela é, quando a gente olha a imagem como ela realmente é, para além do que a indústria mostra pra gente de consumo, aí o negócio começa a ficar bonito mesmo e bancado. Ó, Gabi, vamos para os nossos quadros. Temos quadros. Eita, que chique. Então, gente, que a sempre gente foi tá o meu terminando. sonho participar de quadro. O quadro aqui, a tia Chamira pergunta, e aí eu queria saber se você tem algum cancelamento que chegaria atrasado. Tipo, eu já fiz alguma coisa no passado que hoje seria cancelada com certeza. Todo mundo tem uma parada dessa. Todo mundo Eu tenho tem. várias. Não, já chegou pra mim. Quando eu sou muito nova, gente. E aí, quando eu era da escola, assim, eu queria ser a Regina George, né, do filme. Então, ali, eu seria cancelada hoje em dia. Se fosse assim, vamos supor, eu tô no BBB. Se me visse ali a líderzinha do grupo, esse é o meu grupo, você não entra aqui, eu seria cancelada. E agora é o nosso momento romântico, o Correio Elegante. Ai, meu Deus. Deixa aqui a sua mensagem de amor para alguém que você ama. Pode ser qualquer pessoa, não precisa ser relação amorosa, romântica, né? Amor porque não tá romântico. tendo, não. Pode ser pra qualquer alguém, vai. Recadinho do coração. Gente, eu quero mandar um beijo imenso e um abraço bem acolhedor pras minhas meninas, pras minhas clientes. Quero deixar um abraço bem forte pra elas. Elas são os meus amores hoje. Elas me preenchem, me completam, me divertem, me fazem ser criativa e me fazem me sentir mais mulher. E aí eu acho que eu também faço elas se sentirem assim. Então eu quero mandar um beijo pra vocês. Amo vocês. Tá, vamos lá. E eu quero que você me conte alguma coisa que ninguém sabe sobre você e uma mania. Uma mania? É. Eu sou muito chorona, mas eu acho que todo mundo sabe disso. Mas é uma mania. Eu choro. Mas será que é uma mania ou uma qualidade? Uma característica? É uma característica. Tá, mania, deixa eu ver. Gente, mania. Eu gosto de fazer danças esquisitas quando eu tô sozinha em casa. E, tipo, às vezes conversar com o espelho fazendo caretas, assim. É uma coisa Bem meio louca, assim. Se tivessem gravando, eu falava, que isso, gente? E aqui é o quadro Fala Que Eu Te Escuto. Eu queria que você... Esse é o seu momento de fazer uma pergunta que você queira pra mim. Ou, sei lá, pra mim, ou falar alguma coisa, contar uma fofoca. Qualquer coisa, vai. Fala que eu te escuto. Fala que eu vou te escutar. Na verdade, eu tenho curiosidade, muita curiosidade, pra saber por que você tem essa paixão toda por mulheres. E, assim, uma qualidade que eu vi muito em você, que me encantou muito, que eu falo pra todo mundo, é porque quando a gente senta com você, de alguma maneira a gente se sente muito abraçada, assim, como se você pegasse a gente assim, vem cá, que eu vou ajudar vocês, que eu vou falar de vocês, que eu vou... Enfim, eu vejo muito brilho no olho e muita intenção dentro disso, que às vezes eu acho que é meio que natural. E aí, uma vez conversando com uma psicóloga minha, ela falou assim, cara, essa mulher, ela deve ter uma história de vida muito profunda, que às vezes você nem sabe, Gabi, pra ela ser assim, tão acolhedora. E é uma qualidade que eu acho muito linda em você. Obrigada. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Então, eu acho que essa... Como que saiu isso aí? Chama Dona Edma. Dona Edma é minha avó. E lá, sei lá, década de 90, 80? Não, década de 80. Eu era pequena ainda. Na década de 80. A minha avó sempre foi uma pessoa muito à frente a seu tempo. E minha avó é essa mulher agregadora. Bem matriarcona, assim, de cuidar de tudo, de todos. E a minha avó, lá na década de 80, tinha uma escola de cabeleireiros em Taguatinga, que era uma cidade do interior na época, né? Tudo era mato, quando tudo era mato. Quando tudo era mato. E ela já ensinava mulheres travestis uma profissão para saírem das ruas. Isso eu tô falando da década de 80, meu amor. Chupa. Ou seja... Chupa mundo. Então, assim, eu tenho uma história bonita, porque as mulheres que vieram antes de mim tiveram histórias lindas, assim, né? Foram incríveis, e minha avó deixou um legado de muito amor, sabe? De muito amor pelo outro, de ser junto.
Cara, minha avó fazia umas coisas até que é meio doida. Tipo, passaram pessoas pela casa da minha avó que ficaram lá só enquanto estava doente. E a gente cuidou dessa pessoa sumiu, nunca mais apareceu, ninguém sabe. E foram várias pessoas, tipo, sabe? Então, assim, era muita característica dela de ser agregadora, de ser aquela que junta. Então, eu acho que Eu sempre tive essa curiosidade, assim, pra ela me saber deixou o que essa que tem herança. por trás disso. Porque quando a gente olha pra você, a gente fala, uau, é muita força, é muito empoderamento. Que nada. nananã. Eu sou chorona também. Sou chorona pra caralho. Sou chorona, sou emotiva. Não é todos os dias que eu tô forte. Eu tenho muitas questões, inclusive eu vou aqui nesse podcast trazer mesmo as minhas questões, assim, aquilo que eu tô disposta a compartilhar. Mas, lembra? Eu sou drag. Eu sou drag, eu lembro. Vamos lá, o quadro, eu sou contra. Gente, eu sou contra várias coisas. Eu sou Eita. contra, por exemplo, o cardápio com QR Code. Eu sou Odeio! muito contra. Não, pelo amor de Deus. Chega a dar um... O que mais você é contra, Gabi? O que mais que eu sou contra? Eu sou contra imaturidade, você acredita? Assim, pode também. ser... Pode soar meio uma coisa assim, mas eu sou contra. Odeio adulto infantilizado. Eu odeio mulheres infantis. E homens também, né? Adultos Seres humanos infantilizados. adultos infantilizados. É uma coisa que tem me um dá... problema e não sabe sentar na mesa dos adultos e conversar. Porque quando a gente tem um problema, a gente faz o quê? A gente senta, conversa, né? Então tá, vamos fazer assim, assim, assim. Eu detesto adulto que faz bico, que fica de birra. Ah, vá tomar no cu. Tem paciência Eu também não. Imaturidade pra mim é o auge, assim, do... Cara, isso me irrita muito. Aí. Gabi, momento militante pra gente encerrar. Tá no microfone aí da tribuna do Congresso. O que você gostaria de falar? Ai, gente, vamos lá. Eita, você agora me colocou, né? Gente, eu nem sei o que falar, porque eu acho que a minha vida hoje, ela já é um protesto, né? Ela já é um protesto. Primeira coisa que eu queria falar para as mulheres sejam muito vocês, mas assim, muito para além do que dizem para vocês serem. Principalmente daquelas crenças mais enraizadas de religião, de pai e mãe que trazem para você, porque hoje eu vejo que é a coisa mais é o câncer assim de tudo que a gente, tudo que eu vivo hoje, de todas as mulheres que eu atendo, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo, eu não posso, mas me disseram, mas me contaram. Então, sejam mais pacíficos. Entendam que as pessoas são múltiplas, as pessoas são muitas. A gente pode crer em várias coisas, somos de diversas formas. A gente pode estar num lugar e discordar de várias coisas. Com certeza. Né? Eu acho que hoje a minha bandeira é, cara, discorde. Discorde das coisas que não fazem sentido. Eu sou o tipo da pessoa que tem gente que fala, a gente não discute política. Cara, por que não? Eu falo assim... Eu não posso ouvir a sua opinião política, não quer dizer que Exato. Agora, vamos fazer um recorte. Você ter uma opinião política é uma coisa. Você usar a política pra encobrir o seu machismo, o seu racismo, a sua homofobia, meu amor, não tem espaço comigo. Então, assim, não é que eu brigo e termino relações por conta da política, não. Eu termino relações com pessoas homofóbicas, machistas e sexistas, enfim. Sabe o que isso me lembrou? Porque realmente eu não quero conviver com essas pessoas. Então, ok, vá lá, faz o seu corre. A primeira vez que eu vi você foi num evento de networking de mulheres da cidade. Sim. Esse evento, ele acabou sendo patrocinado por políticos, né? Sim, eu lembro. Época, que agora sumiram neste exato momento. A gente quer fazer alguns eventos e a gente já não tem mais. O nosso tchau, a nossa despedida, isso me marcou muito. Você virou pra mim e falou bem assim, você não precisa deles. Eu me arrepio de falar, ok. Eu me arrepio de falar. Você falou, você não precisa deles. Você precisa só delas. Isso ficou muito em mim porque foi um dia muito divertido. Foi um dia que muitas mulheres se conheceram ali. Foi muito maneiro. Foi muito legal. Mas em contrapartida foi muito desconfortável pra gente que tava organizando. Éramos eu e a Élita. Sim. Que é terapeuta, psicóloga, maravilhosa. Vou convidar a Élita pra vir aqui conversar. Cara, convida, porque as pessoas vão amar ela e ela tem muita coisa pra contar. A Élita é um anjo na minha vida, de verdade. Maravilhosa mesmo. E aí você falou isso, você não precisa deles. E aí, se for, assim, pra falar mesmo de uma bandeira ou de uma coisa que eu tenho um ranço, de homem que quer dominar as coisas que a gente faz, né? Com interesses próprios. E depois somem. Sim. Depois desaparecem. Gabi, eu fui convidada uma vez pra um grupo de empresários. Aqui em Brasília tem vários, acho que
crescendo esse ramo empresarial, que é juntar empresários para fazer network, compartilhar experimentos. Eu acho maneiríssima a ideia. Legal. A muito gente legal. aprende muito, né? Muito demais. E conhecer pessoas que trabalham na mesma área que a gente, enfim. E eu fui convidada por um grupo de um amigo de infância e tal. Quando eu cheguei no almoço, aí lá vem o presidente do grupo, não sei se é presidente, líder, enfim. A pessoa que organizava falou assim: Shamira, esse aqui é o presidente do nosso grupo de mulheres. Aí eu falei pra ele na hora assim, cara, eu não consegui disfarçar. Eu falei, tá de sacanagem, né? Tem um cara que é o presidente do grupo de mulheres? Cara, eu não respeitei. Isso, acabou aí o meu respeito quanto a esse rolê. Eu nunca mais fui, eu nunca mais apareci em nada. Legal. Porque eu perdi total o respeito. Falei, cara, essa pessoa não sabe nem entende, isso. Né? Da missa um terço, como dizem por aí, não, né? Aí vai ter que comer muita farinha pra chegar em mim. Então, e isso me despertou depois que você me falou isso. Você não precisa deles. Porque se for parar pra ver, são homens que não consomem os negócios da nossa cidade. Não são homens que apoiam de verdade. Na verdade, pelo contrário. Naquela época, eles queriam apoio. Uhum. Tem homens ali que estavam ali que eu gosto muito, que são pais excelentes, que são de famílias excelentes, Sim. que têm filhas excelentes. Mas, em contrapartida, tem uma coisa que me deixou, assim, zangada. E que eu acho que se você não tivesse falado aquilo, eu não teria me tocado o que tinha acontecido ali. Porque no fundo, eles, muitas vezes, eles querem só, de novo, a gente apoiando ali. Pra, tipo, vai, querido. Então, brilha. O que eu percebi daquele evento, assim, que eu não me lembro muito, porque memória, né? E meu HD tá bem ocupado no momento. É que eu lembro que era um evento para ser de mulheres empreendedoras da cidade. E eu cheguei lá, tinha um homem discursando. Peraí. Que porra é essa? Um monte de mulher massa sentada, assim, as meninas com muito... E a gente falou muito isso. prazer em estar ali, em conhecer uma outra. Belérrimas, todas bem vestidas, pensaram em tudo. Com uma energia legal, assim. Nossa, a gente chorou tanto depois que acabou. E todo mundo assistindo um cara falar. E tipo, beleza. Mas era um cara falando. Uhum. Ele tá aqui pra ensinar a gente como é isso. Exato. Sabe? E aí foi por isso que você falou isso. Eu falei, cara, você não precisa deles. Tipo, nada a ver. Tem mulheres aqui. Cara, eu sentei numa mesa que tinha muitas meninas nail design, que, né, faz. Cara, as meninas muito maneiras, com muito know-how de organização. E, assim, eu vou dizer que empresarial, eu tenho algumas reticências a isso, porque o mundo moderno, da forma com que está sendo construídos pelos coaches da internet, colocam a gente que está trabalhando por conta própria como grandes empresários. E nós não somos, tá, meu coração? Você é só uma sobrevivente, tá? Sobrevivente tentando ganhar o seu aí. E depois que a gente cai na realidade, fica mais fácil. Porque às vezes eles falam, você é uma grande empresária e você não se vê fazendo coisas de grande empresária. Você não é grande empresária. E aí, de novo, mexe na autoestima isso. De novo, claro, porque você se sente fracassada, porque colocaram na nossa cabeça que só depende de você. Só depende de você, todo mundo consegue. Gente, vamos lá. Concentra aqui em Tia Shamira falar uma coisa. Nada em uma sociedade só depende de você. Nós somos um coletivo. Nós dependemos de muitas coisas, principalmente de um sistema econômico. Então, você pode acordar 4 da manhã e dormir meia-noite, que você não necessariamente vai ficar rico, tá? Então, esqueça, nós estamos submetidos a um sistema econômico. Existe uma pequena parte que depende de você. E aí sim você pode controlar uma pequena parte, né? Aquilo que você pode fazer. E dar o seu melhor nessa pequena parte, o resto, meu amor, né? esqueça. Pare com essa ideia. Isso é porque a ideia que o coach fica botando na internet pra você comprar curso de um cara que é quebrado. E no fundo, depois você descobre que é mesmo. Quebrado. Aluga as casas pra poder fazer aluga carro, vai pro inferno. A pessoa vai me ensinar a ganhar dinheiro. A pessoa pra me ensinar a ganhar dinheiro, primeiro ela tem que ganhar muito dinheiro na minha frente pra poder depois vir falar alguma coisa. Exato. Eu e minha sócia, eu vou até fazer meu jabá aqui, momento jabá. Eu e minha sócia, a gente tá lançando um curso de execuções. Legal. Que a gente vai ensinar outros advogados os nossos macetes aqui dos nossos processos de execução. Mas, meu amor, a gente tá 11 anos comendo farinha. E sim, a gente fatura mais de 1 milhão por ano. Então, eu posso falar. Exato. Eu tenho não é lugar nada deslumbrante, mentiroso, vamos alugar coisas pé ali. No chão, a gente tem um escritório relativamente pequeno, com 11 anos de trajetória. Isso Não, eu não cheguei aqui agora. Quando eu cheguei, essa moeda era tudo mato, processo físico, era inferno.
E com muita luta, hoje a gente conseguiu. Na verdade, ano passado a gente faturou 1 milhão. Legal. E esse ano a gente eu vi já o prêmiozinho, as medalhinhas que vocês ganharam. Eu falei que Esse massa. ano a gente tá na pretensão de passar essa meta, né? E A gente estabeleceu a meta, a gente quer dobrar a meta agora. Sim, e ensinar outros advogados a usarem as A gente quer ferramentas de compartilhar o que a vocês. gente construiu durante Ai, esses lindo. 11 anos de teste, tentativa e erro. Não tem, eu acordei de manhã e fiz uma fórmula do sucesso. Não, caralho, foi 11 anos de trabalho. Foi 11 anos batendo no balcão da vara, testando o que funciona, o que não funciona, sabe? Então, não dá pra você chegar e vender uma coisa na internet que você começou a fazer ontem. Não, que até prometem assim, que não é trabalho, né? Tipo assim, enriqueça em 3 dias. Não, muito tu não vai enriquecer, tu rápido. vai trabalhar pra porra. Não, trabalhe Só muito. Em algum momento vai ter resultado. E eu falo isso com as minhas clientes, assim, tanto no processo de imagem quanto no processo de trabalho, que se dê 10 anos, se dê 11 anos, se dê esse período longo pra você falar assim, cara, eu trabalhei, construí coisas aos poucos, subi uma escada e cheguei lá. Cheguei em lugares que Cara, meu marido, talvez antes a gente nem imaginasse. meu marido fala que eu nunca vou ser uma pessoa que vai cair em golpe, porque eu nunca acreditei em dinheiro fácil. Legal. Nunca Ai, na gente, minha vida Eu acreditei em dinheiro fácil. já Nunca. gastei horrores com isso. Por isso que eu tenho lugar de fala pra falar que é muita mentira por aí. E muita ilusão, e muita Nossa, palavra colocada na boca pra deslumbrar as pessoas. Ai, É perigoso. eu sempre fui muito pé no chão. Eu acredito em trabalho construído. Eu acredito em experiências e conhecimento construído. Não tem nada que você vai aprender aqui em 20 minutos que você vai ser um expert da noite pro dia. Não, é trabalho. Então, eu acredito. Eu Se der anos. nunca caí em nenhum golpe. Nunca caí em nenhuma pirâmide financeira. Porque eu nunca acreditei em dinheiro fácil. Nunca. Eu nunca fui pra esse lado. Eu sempre acreditei em trabalho, em estudo e acabou. A lição é: se dê anos pra fazer as coisas. Se dê anos pra fazer as coisas. Meu amor, você acha que uma pessoa pobre vai ter 2 anos, vai ter sucesso? Não, Ai, não é assim. Esqueça, não existe isso. Exato. Ainda mais a gente que começa pobre. Cara, Se dê tempo. vai se dê tempo demorar muito pra você conseguir. pra tudo. Pra imagem, pra dinheiro, pra trabalho, pras coisas que você deseja. Se dê tempo. Ó, Gabi, muito obrigada Ai, eu que agradeço. por abrir aqui com chave Eu queria de ouro. ficar aqui pra sempre. Não é? Nós somos só uma cerveja. Só uma. E tem outra ali que eu comprei, foi 2. Cada um tinha Eu vou direito querer. a 2. E foi muito bom estar com você aqui, Também. compartilhar esse papo. E a minha intenção é que seja um papo mesmo. Não E tem muito amei. roteiro, não tem nada. Ai, gente, quem não sonha em estar num podcast? Fala sério, quem não sonha em estar num podcast? E quem não sonha em estar no Pode Chá? Exato. Olha aí, agora tem o Pode Chá pra gente fazer isso. Aí mas vai ser mesmo, viu? Amiga, próxima vez vai ser você e ele, então. Ai, sim. Porque Você vai vou poder amar. a gente Deixa a gente fofocar. conversar muitas horas também no dia. Falar assim, ó, não. porque ela vai... Ela Ela é incrível. é incrível. Eu já tive a oportunidade de estar com ela em alguns momentos e eu sei que ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa demais. Então, a gente... Vamos convidar a Elita, vou marcar ela aqui quando eu postar isso, pra vocês começarem a marcar aqui ela no Instagram. Elita, vai no Pode Chá. Vai no Pode Chá, tá vendo? É o sonho de todo mundo estar no Pode Chá. E eu acho que se ela fosse a convidada... Ai, vai ser muito Ai, vai ser muito Vou potente, convidá-la. muita potência. Porque vou ela é convidá-la, com maravilhosa. certeza, vou Elita, convidar. te amo. Elita, todos te querem. Gabi, muito obrigada, Obrigada. por tudo, por compartilhar essa caminhada comigo, por todo incentivo que você me dá nas coisas que eu você faço. também. É recíproco. Por acreditar no meu trabalho, de vida. A pessoa já tá chorando, gente. Por acreditar no meu trabalho, por me encorajar outras mulheres, segurar essa grande roda feminina que gira o mundo. Ah, Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. Sem palavras agora. No words. Pode terminar.